Um Tá na Roda especial em que a gente está repercutindo naturalmente o atentado contra Donald Trump em um comício no estado da Pensilvânia. Ele foi vítima de alguns tiros, um desses tiros atingiu a sua orelha. Foi ao chão ali, protegido por seguranças que aguardaram ali com Donald Trump até que tivessem a liberação de que o atirador havia sido neutralizado. Depois desse momento, Donald Trump se levanta com o rosto ensanguentado, inclusive e com gestos de força, levantando o seu braço. Imagens a respeito deste momento têm repercutido nacionalmente, internacionalmente, inclusive, com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo. Neste momento, quando são 16 horas e 2 minutos, nós estamos de volta para você que estava no intervalo da rádio, repercutindo os desdobramentos deste atentado contra Donald Trump. Meu querido Fabrício Knights, quero a sua avaliação também, você que tem acompanhado diariamente estas eleições americanas, sobre a situação do Partido Democrata agora. É uma situação bastante delicada, né, Koba? A gente já vinha destacando isso nas últimas semanas, principalmente depois do debate. E é claro que a pressão cresce muito contra Joe Biden a cada dia que passa. A gente imaginava que poderia haver ali uma possível diminuição da pressão depois que aconteceu no debate, mas aí veio o discurso de encerramento da OTAN e foi um desastre, né? Ele chamar ali o Zelensky de Putin, depois chamar a Kamala Harris de Trump. Isso faz pouco mais de 48 horas, não vamos esquecer disso, né? Ontem mesmo, eu comentava no Jornal Jovem Pan, quando a gente tinha as primeiras imagens do que aconteceu lá na Pensilvânia, e eu comentei algo que eu gostaria aqui de repetir, que é o seguinte: não existe se na vida, nem no jornalismo, nem na política, nem no futebol também, né? Não existe se, mas muita gente vai se questionar. Se fosse Joe Biden nesse comício, ele teria, por exemplo, a agilidade de se abaixar voluntariamente, como fez Donald Trump? É algo que certamente vai pesar na campanha, vai fazer aumentar a pressão contra Joe Biden, porque a gente fala aqui certamente, e não é nenhuma questão da idade por si só, porque se a gente for comparar, o Trump é 3 anos mais novo do que o Biden, não é uma diferença tão grande assim, mas é algo que certamente vai pesar contra Joe Biden ainda mais. A questão é a seguinte: os democratas não têm um nome ali na linha sucessória que esteja ou que seja visto como forte o suficiente para vencer Trump. Na verdade, quem permanece como nome forte para vencer o Trump é justamente o Biden, apesar de toda essa dificuldade. E aí coloca o Partido Democrata numa situação muito difícil, um dos motivos pelo qual o Biden está com tanta dificuldade de largar o osso nesse momento, mesmo uma situação bastante complicada. Para você que nos acompanha por imagens, você está vendo o tempo todo esta imagem aqui na nossa tela, que é a imagem oficial ali do comício, a imagem que era da transmissão deste comício que estava sendo acompanhado internacionalmente, mundialmente. Mas desde o atentado de ontem, outras imagens, diversas imagens de celular, de pessoas que estavam ali acompanhando, começaram a se popularizar nas redes sociais. Esta imagem é interessante, a gente vai acompanhar agora de um outro ângulo atrás do púlpito. Vamos colocar na tela cheia, Lucão, para o nosso público acompanhar? Exatamente a imagem do momento do tiro, ó, em que todo mundo fica ali apreensivo, se abaixam e ali já os seguranças já começam a proteger o Donald Trump, no momento em que ele desce do palco. Esta imagem bem ali atrás do púlpito, atrás do palco, onde estava discursando Donald Trump. Uma das diversas imagens que tem rodado o mundo desde ontem, desde o momento em que tentaram contra a vida de Donald Trump. Fala, Cássio. E falaram tanto sobre falha de segurança. Se você olhar, instantes antes, o agente do serviço secreto está tirando um fotógrafo dali, né? Ele é responsável por cobrir o entorno, ao invés de cobrir o entorno, ele está tirando o fotógrafo, provavelmente de uma área que ele não podia, né? Sim. Alguém que tem uma função de tamanha relevância está preocupado com o posicionamento do fotógrafo. Olha ali, ó, exatamente neste momento, o agente retirando o fotógrafo. Não é isso, Cássio? Muito bem observado. Supõe-se também, Koba, que a vítima que acabou morrendo, que estava na plateia, esteja nessa região aí da filmagem, né? Até pelo formato ali da arena, um formato de anfiteatro, e pelo ângulo de onde passa a bala, supõe-se, a gente não tem como afirmar isso com certeza absoluta,
suspeita que a bala tenha atingido, uma bala perdida tenha atingido alguém que estivesse ali naquela região. Tanto que a gente vê que muita gente acaba, mesmo sem entender o que aconteceu, né? É uma reação natural de se agachar, até por todo mundo estar ali prestando atenção no discurso do Trump, e ele mesmo se agacha, e logo vem o serviço secreto ali cobri-lo, mas supõe-se que a pessoa que acabou falecendo nesse comício estivesse ali justamente nessa área que a gente está vendo a filmagem. Essas imagens que a gente estava acompanhando são imagens do Daily Mail. Professor Alexandre Pires conosco ainda aqui no Tá na Roda. Quero sua avaliação sobre os impactos, a discussão toda envolvendo o sistema de segurança. Houve uma falha? Qual é agora o trabalho a ser feito para que novos atentados como esse não se repitam, professor? Olha, nós temos um detalhe importante, né, Nelson? Primeiro, eles vão ter que verificar quantos atiradores havia. Tudo indica que era um atirador. Nós temos 3 tiros de precisão disparados, um pouco cadenciados, e esses tiros não foram interrompidos pelo atirador de elite da segurança, e depois nós temos uma saraivada de 5 tiros. Parece pouco tempo, mas do ponto de vista de uma resposta do serviço de segurança, é muito tempo, e aí houve ali, digamos, uma janela de oportunidades com o atirador, a uma distância até, inclusive, muito curta ali do evento, ou seja, 150 metros, de conseguir ser efetivo, né? Ele consegue ali alvejar 4 pessoas, né? Matando uma, ferindo gravemente 2 e ferindo uma numa região bastante delicada, que é a área da cabeça. Nós temos que lembrar que uma polegada para a esquerda seria um tiro na fronte, né? Um tiro na testa do Donald Trump. Então, isso vai ter que ser revisto. Eu não acredito que os eventos vão ficar fechados, né? Ou seja, não é a tradição americana, seria um sinal de fraqueza, né? Mas tudo isso passa por uma mudança legislativa. Já está em curso uma discussão de uma legislação bipartidária, né? Já começou a ser discutida hoje, acredito que na semana que vem isso já esteja bem adiantado, para aumentar o tamanho do serviço de segurança para candidatos, não é só para ex-presidentes, mas para candidatos presidenciais, pensando ali nos 3 nomes principais, incluindo o Kennedy Jr., né? Ou seja, a falha foi gigantesca, né? Mas esse aspecto de segurança vai ser secundarizado, Nelson. O que nós vamos ver agora, o que vai ser muito interessante para nós, é a postura do Joe Biden, né? Essa antecipação, essa manutenção da agenda por parte do Trump é ruim para o Biden. Se o Trump ficasse na sua casa por mais 2 dias, o Biden poderia tentar fazer uma visita a ele. Eu estou dizendo o seguinte, a meu ver, essa seria a melhor estratégia para o Biden, para ele voltar para o noticiário, tentando neutralizar isso, tentando mostrar que ele não é parte disso. Com o Trump indo para a convenção republicana, é como se ele criasse uma barreira para o Biden fazer essa aproximação, esse gesto de solidariedade em público. Uma ligação não é suficiente nesse caso. E que também, como o Trump não foi hospitalizado, o Biden não teve a oportunidade de fazer uma visita ao hospital. Então, essa decisão do Trump coloca o Trump em evidência por mais 3, 4 dias, sem dar a chance do Joe Biden aparecer na foto. É claro que o Trump teria que recebê-lo, não vejo ele não recebendo, porém vai ficar difícil nós imaginarmos o Joe Biden entrando na convenção republicana para sacudir a mão do Donald Trump. Então, assim, com certeza o Joe Biden deve estar muito, digamos, preocupado com o fato do Trump já estar indo ali, quase que embarcando para Milwaukee. Muito bem, bem observado, né, professor Furriela? Não tem chance do Joe Biden ir lá se solidarizar fisicamente, presencialmente, uma imagem que poderia servi-lo positivamente, ele ao lado do Donald Trump se solidarizando. Com certeza não, mas o que talvez venha aí nos próximos momentos é uma tentativa de Joe Biden de propor via partido que faça-se uma declaração conjunta, como a gente já viu em outros episódios pelo mundo, né, de negando-se a continuar
a trajetória política dessa forma, a campanha dessa forma, uma campanha aguerrida e tentando fazer com que haja algo propositivo no sentido de não ter tanto extremismo. Então talvez venha algo desse tipo, se vier, né? Mas acho que uma proximidade efetivamente, fisicamente, de solidariedade, eu acho que é improvável, até porque tão arriscada para o Joe Biden fazer, como é improvável de Donald Trump querer receber esse tipo de ato, né? Mas eu acho que talvez uma tentativa comum de declaração a respeito de condenar-se práticas extremistas em campanha, riscos, né? O próprio atentado em si, de que política não se faz dessa forma, que o debate é de ideias, qualquer coisa do tipo. Talvez venha, a gente encontrou já no mundo, por exemplo, no Equador, algo desse tipo aí durante o último processo. Eu acho que estrategicamente também, uma aproximação física dos dois seria ainda pior para o Joe Biden. Se a gente lembrar que o Donald Trump acabou de tomar um tiro ao lado do Joe Biden, que não sofreu atentado nenhum, mas ali cambaleando, sem a mesma vitalidade, seria ainda pior para o Biden. Então ele, no final das contas, tem que fazer aqueles gestos protocolares e torcer para isso acabar logo. A ligação por telefone já é considerada, sim, um grande gesto, né, vindo do... O Biden não tinha obrigação de fazer a ligação para o Trump. Ele fez por um gesto, claro, tem um gesto eleitoral aí, mas ele não tinha essa obrigação, nem como presidente, nem como candidato. E é interessante a gente analisar o seguinte: o Biden fez questão de dizer que ele fez essa ligação, destacou agora há pouco no seu discurso lá na Casa Branca, muito possivelmente vai voltar a falar sobre isso à noite no discurso lá do Salão Oval, mas o Trump até agora não mencionou isso. Ou seja, muito possivelmente ele ainda está analisando como que isso iria reverberar ali com o seu eleitorado, com o seu público, destacar essa conversa. Agora, um outro ponto que é interessante, a comunicação é sempre muito interessante da gente analisar. E o discurso não, mas a publicação feita pelo Trump hoje de manhã na Truth Social, também a carta divulgada pela Melania Trump, mostra já um discurso da campanha republicana bem diferente, com um tom bem diferente do que a gente tem visto historicamente. Então o Trump falando muito em amor, falando muito em Deus, falando muito em família, apesar dele ser o candidato conservador, isso não é algo que está presente nos discursos dele com frequência, muito pelo contrário, é raríssimo ele tocar nesses temas durante os seus discursos, e agora ele fala bastante nisso, está trazendo um discurso nesse sentido, e me parece que é uma tentativa já, pensando no cenário eleitoral, de trazer de fato aqueles eleitores indecisos, aqueles que poderiam ali pender para um lado ou para o outro. Já parece que ele está tentando trazer esses eleitores para si. Cita, inclusive, eu achei bacana, evitar uma ruptura social, né? Evitar a decomposição do tecido social. É algo que a gente... destaca isso também. Exato, a gente jamais esperaria isso do Trump ou dela, né? E sempre teve o discurso do nós contra eles, né? Exatamente, contra o establishment, contra todo esse tipo de política, a velha política, né?